Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Fanfic Naruto, o mestre do universo. Parte 32. Capítulo 311. Segunda irmã, você? Os outros olharam incrédulos para a garota que havia levantado a mão. Qual é o problema? Por que uma mulher não pode se tornar uma daimyo? Enquanto falava, a menina lançou um olhar penetrante para seus irmãos e irmãs. Na realidade, o pensamento patriarcal no mundo de Naruto está profundamente enraizado, sendo evidente na diferença de status entre ninjas homens e mulheres. Antes de Tsunade e Terumimei assumirem o poder, as 5 grandes vilas ocultas nunca tinham visto uma Kage mulher. Ao mesmo tempo, em países grandes e pequenos, nenhuma mulher jamais havia detido o título de daimyo. Mesmo que uma mulher fosse excepcional, a sociedade esperava que ela sustentasse o marido e criasse os filhos. Mas era evidente que a moça diante deles não tinha intenção de seguir esse caminho, nenhum desejo de se casar e passar a vida confinada a um lar. Ela nunca tinha tido uma oportunidade antes. Não tinha escolha. Mas agora tudo era diferente. A ninja à sua frente, embora desconhecida, possuía uma força inegavelmente aterradora. Toda a mansão do daimyo, não, talvez até mesmo todo o país, estava sob o controle dessa pessoa. Comparados a tamanho poder avassalador, eles não passavam de formigas no chão. E daí? Naquele momento, ela estava na mesma linha de partida que seus irmãos. Todos eles tinham uma chance. Então por que não ela? Oh, nada mal. Você se recusa a aceitar a mediocridade. Muito bem. O clone sorriu em aprovação. A garota olhou para ele, com os olhos ardendo de excitação. Naquele momento, bang! Uma katana foi casualmente invocada pelo clone e deixada cair à sua frente. Pegue e prove-me sua determinação em se tornar o daimyo, disse o clone com leveza. Sem hesitar, a garota pegou a espada e examinou seus irmãos mais novos com um olhar frio. Segunda irmã, não. Você sempre foi a pessoa mais gentil comigo, por favor, não faça isso. Uá! Mãe, eu quero a mamãe. Os outros estavam apavorados. Um a um, eles recuaram, vários se encolhendo juntos com medo de que ela pudesse atacá-los. Não se preocupe, eu não vou te matar, disse a garota. No segundo seguinte, sopro, a lâmina fria penetrou diretamente no estômago do daimyo atrás dela. Seus olhos se arregalaram em descrença enquanto ele encarava a filha. Pai, como eu disse, você vai se arrepender. Seu olhar estava repleto de ressentimento enquanto o observava desabar diante dela. Então, sem hesitar, ela sacou a katana e o apunhalou novamente, desta vez no coração. Você? O daimyo mal conseguiu pronunciar uma palavra antes de sua cabeça inclinar-se, sua vida escapando por entre os dedos num instante. Palmas, palmas, palmas. O clone aplaudiu, olhando para a garota com aprovação. Você é muito bom, disse ele. Bang! A garota largou a katana e ajoelhou-se diante dele. Meu senhor, eu, Shiji, juro minha lealdade a você. Shiji ajoelhou-se no chão, jurando lealdade. Muito bem. De agora em diante, você será o daimyo da Terra do Fogo. O clone assentiu. Seus olhos brilharam enquanto ele usava seu poder para implantar memórias nas mentes dos ministros da Terra do Fogo, garantindo que eles reconhecessem Shiji como seu verdadeiro governante. É claro que a primeira lealdade deles ainda seria para com ele. Shiji vinha em segundo lugar. Isso visava garantir uma transição tranquila, evitando quaisquer obstáculos inesperados. Então, após mais algumas instruções, o clone disse a Shiji para comparecer à cerimônia de sucessão do sexto Hokage, que aconteceria em 3 dias. E com isso, ele desapareceu da mansão do daimyo. No instante em que o clone desapareceu, foi como se alguém tivesse apertado o botão reproduzir em uma cena pausada. A mansão do daimyo voltou à vida. As pessoas se levantaram e continuaram suas atividades como se nada tivesse acontecido. Dentro da mansão, Shiji, agora o novo daimyo, ordenou aos guardas que cuidassem da limpeza final. Com o genjutsu a envolvendo, os guardas a viram como a governante legítima. Até mesmo aqueles que se desfizeram do corpo do antigo daimyo o fizeram sem hesitar, acreditando que tudo estava em ordem. Entretanto, após recuperar as memórias do clone, Ryosuke analisou a situação para garantir que tudo estivesse correndo bem. Seu papel em remover os obstáculos para Shiji estava completo. Se ela não conseguisse garantir sua posição agora, isso simplesmente significaria encontrar outra pessoa para substituí-la. 3 dias passaram rapidamente. Desde o anúncio do novo sexto Hokage, Konoha estava em polvorosa. Comerciantes ricos e ninjas de outras aldeias, que inicialmente planejavam partir, optaram por ficar e testemunhar o momento histórico. Quanto ao motivo pelo qual o quinto Hokage renunciou tão rapidamente, ninguém se importava de verdade. Os poucos que questionaram isso foram rapidamente esclarecidos por aqueles ao seu redor. Tratava-se simplesmente de uma transferência de poder entre irmãos. Alguns chegaram a alegar ter informações privilegiadas, dizendo que a decisão sobre o novo Hokage já havia sido tomada há muito tempo. O único motivo pelo qual Tsunade assumiu o cargo foi porque o novo Hokage era muito jovem na época para exercer plena autoridade. Tsunade era apenas uma figura decorativa temporária, abrindo caminho para a transição. Ao ouvirem essa explicação, aqueles que tinham dúvidas de repente entenderam. Ah, então é assim mesmo. Essa era a opinião predominante. No dia da cerimônia, o céu estava limpo, sem uma nuvem sequer à vista. A praça central de Konoha já estava repleta de aldeões. Comerciantes ricos e autoridades de outras terras haviam se reunido ali. Até mesmo o recém-nomeado daimyo da Terra do Fogo, Shiji, compareceu pessoalmente. Muitos estavam curiosos sobre a súbita mudança de liderança na Terra do Fogo. Afinal, tudo aconteceu tão abruptamente. Há 3 dias, espalhou-se repentinamente a notícia do assassinato do daimyo original. Então, a princesa Shiji ascendeu rapidamente ao trono e se tornou a nova daimyo da Terra do Fogo. E a rebelião e outros eventos semelhantes esperados por alguns outros países não aconteceram. Os ministros da Terra do Fogo pareciam apoiar fortemente a ascensão da princesa Shiji ao poder. Isso é muito estranho e também muito irracional.
Afinal, nunca houve um caso de uma mulher se tornar daimyo. E hoje, ela também compareceu a Konoha para participar da cerimônia de posse do 6º Hokage de Konoha. Muitos ninjas de outros países não conseguiam conter a curiosidade ao olhar para a nova daimyo da Terra do Fogo, querendo ver que tipo de poder ela possuía. Mas independentemente de como a olhassem, ela era apenas uma garota muito delicada. Era completamente impossível associá-la à lendária daimyo feminina. Isso fez com que as pessoas sentissem que era algo muito incompreensível. Na plataforma elevada recém-construída, após o discurso de Tsunade, Ryozuki caminhou até o centro do palco sob o olhar de inúmeras pessoas. A partir de agora, a aldeia estará sob sua responsabilidade. Tsunade tirou o chapéu de Hokage com as próprias mãos e o colocou em Ryozuki. Na verdade, ela só usou esse chapéu uma vez, no dia de sua posse. Vou tornar a aldeia mais próspera, disse Ryozuki. Tsunade assentiu com uma expressão satisfeita. Em seguida passou o cargo para Ryozuki, o novo Hokage. 6º Hokage Ryozuki. Originalmente, essa era a posição de Kakashi, mas agora Ryozuki assumiu o posto. Ryozuki estava de pé na plataforma elevada, olhou para a multidão abaixo e disse em voz alta: Konoha não é a Konoha apenas do Hokage. Ela foi fundada por inúmeras pessoas unidas e trabalhando juntas. No futuro, como Hokage, certamente assumirei a liderança e administrarei esta vila bem para todos. Mas isso é inseparável do esforço conjunto de todos. Vamos construir juntos uma Konoha melhor. Ryozuki ergueu os braços e gritou: o futuro pertence a Konoha. Pertence a Konoha. Pertence a Konoha. Pertence a Konoha. A multidão lá embaixo soltou um rugido como um tsunami. Ryozuki observou o efeito com satisfação e em seguida, olhou para Shiji do outro lado. Esta baixou a cabeça, assustada. Então, ele é o Hokage de Konoha. Shiji pensou consigo mesma. Ela vinha tentando adivinhar quem era aquele homem misterioso nos últimos dias. Hoje, quando chegou a Konoha e viu Ryozuki suceder como 6º Hokage, Shiji soube que aquela pessoa era um novo Hokage de Konoha. No escritório do Hokage, Ryozuki sentou-se na cadeira do Hokage. Havia também uma longa mesa à sua direita, onde seus assistentes normalmente trabalhavam. É isso que você chama de liderar pelo exemplo? Tsunade olhou para Ryozuki com uma expressão brincalhona no rosto e disse: eu acabei de designar 2 assistentes para o Hokage, mas você? Você foi lá e contratou 6? Ryozuki olhou para ela e disse com leveza: você está explorando a força de trabalho dos funcionários, e eu chamo isso de distribuição razoável. Além disso, quando digo liderar pelo exemplo, não me refiro a lidar com esses documentos. Ryozuki disse: se a Terra do Fogo entrar em guerra com outros países, eu, como Hokage, naturalmente irei primeiro para o campo de batalha. Tsunade emitiu um bip suave. Tis. Parece que agora qualquer país se atreve a atacar a Terra do Fogo. Ryozuki fingiu não ouvir. De qualquer forma, essa é a sua vontade de fogo. O Hokage assume a liderança e toda a vila trabalha em conjunto para construir um futuro melhor. Como diz o ditado, onde as folhas da árvore dançam, ali também há fogo. Esses aldeões são as folhas que voam. Quanto a ele é como uma rajada de vento. Agora que a vila não pertence mais apenas ao Hokage. Então, por que ele deveria lidar com esses documentos sozinho? Então, Ryozuki providenciou 6 lugares para os assistentes do Hokage, sem problema algum. Isso se chama distribuição razoável do trabalho. Você sabe o que significa conhecer pessoas e tirar bom proveito delas? O poder monopolista está fora de moda. Tudo bem, você sempre pode inventar um monte de bobagens. Tsunade acenou com a mão, sabendo que Ryozuki não mudaria da noite para o dia. Em vez de discutir, ela simplesmente deixou para lá. Nesse momento chegaram também os 6 assistentes indicados por Ryozuki. Lord Hokage, Tsunade-sama. 6 pessoas foram cumprimentadas respeitosamente. Então, atendendo a um gesto de Ryozuki, eles se sentaram um após o outro. A partir de agora, você trabalhará aqui. Vamos tornar Konoha gloriosa novamente, disse Ryozuki. Tsunade. Os 6 assistentes selecionados por Ryozuki, com exceção da Shizune e da Temari originais, também foram incluídos Konan, Yujito, Shikaku e Yashi. Konan já tinha experiência na gestão da Megakuri. Ela estava completamente familiarizada com o trabalho e seria capaz de começar rapidamente. E Yujito? Embora nunca tivesse feito essas coisas antes, ela podia aprender. Ela se adaptaria rapidamente. Além disso, estavam presentes Shizune e Temari, 2 assistentes do período do Hokage anterior, e veteranos como Shikaku e Yashi. Era certo que eles saberiam lidar bem com os assuntos da vila. Vocês vão trabalhar. Ryozuki, o 6º Hokage, acenou com a cabeça para 6 pessoas e saiu do escritório do Hokage acompanhado de Tsunade. As 6 pessoas restantes no escritório entreolharam-se. Então, com sorrisos irônicos, começaram a processar a pilha de documentos à sua frente. Por que 2 gerações de Hokage possuíam esse tipo de virtude? Shikaku balançou a cabeça em silêncio. Então ele olhou para Yashi, como quem diz: por que você não tenta convencer seu genro a entrar em si? No entanto, Yashi agiu como se não tivesse visto o olhar de Shikaku, baixando a cabeça e se concentrando em seu trabalho. Essa expressão séria. Shikaku estava envergonhado demais para confrontá-lo. Afinal, a atuação foi realista demais. Capítulo 312. No telhado do prédio do Hokage. Ryozuki estava na beira do telhado com vista para toda a vila. O manto branco em seu corpo esvoaçava ao vento e as palavras 6º Hokage atrás dele eram tão vívidas quanto uma chama ardente. Irmã Tsunade, você acha que Konoha não é grande o suficiente? Disse Ryozuki de repente. Tsunade, que estava ao lado dele, pensou por um momento e disse: é um pouco pequena. Na verdade, o número de nascimentos na vila tem aumentado nos últimos 2 anos, e a área residencial tem se expandido para fora dela. Ainda está muito lento. Pretendo expandir a vila por mais 5 quilômetros. O que você acha? A vila de Konoha, na verdade, não é pequena, e comparada a uma vila normal, Konoha já é muito grande.
É até maior do que algumas cidades pequenas. Mas Ryosuke ainda achava Konoha pequena demais. Na história original, Pen simplesmente usou o Shinra Tensei para destruir quase toda Konoha. E quem estipulou que Konoha deveria ser apenas uma vila? Não pode ser uma cidade? E até mesmo uma vila pode ser construída em um tamanho enorme. Agora que você é Hokage, faça o que quiser, disse Tsunade. Ao ouvir isso, Ryosuke assentiu. No entanto, a obra de expansão não pode ser concluída em 1 ou 2 dias. Ryosuke pretende pedir a seus 6 assistentes que elaborem um plano viável para ele quando retornar mais tarde. Meio-dia. Ryosuke convidou seus 6 assistentes para uma boa refeição. Afinal, ele os deixa trabalhar para ele, então não pode tratá-los mal em termos de comida. Coma bem e trabalhe mais, certo? Após o almoço, Ryosuke sentou-se no escritório do Hokage, pensando no que diabos estava acontecendo com Obito. Por que ainda não havia nenhuma movimentação depois de tanto tempo? Houve algum acidente? Por que eu não envio um clone de madeira para dar uma olhada? Neste momento, Ryosuke olhou para cima desconfiado. Sistema? No segundo seguinte. Grupo de bate-papo Hokage convida você para participar, você aceita o convite? Sim ou não? Grupo de bate-papo Hokage? Que diabos? O esquema dele não seria um sistema de entrada para talentos? Porque existe outro grupo de bate-papo dos Hokages. E apareceu justamente no dia em que ele se tornou Hokage. Será possível que apenas um Hokage possa participar deste grupo de bate-papo dos Hokages? Então, depois que ele se tornou Hokage, o convite para o grupo de bate-papo apareceu? Nesse momento, Ryosuke tinha muitos pensamentos em mente. Então ele olhou para o aviso de convite em sua mente e decidiu aceitar o convite do grupo de bate-papo Hokage? Deixe-me ver para que você serve. Jin. Bem-vindo, terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen ao grupo de bate-papo dos Hokages. Bem-vindo, quarto Hokage Namikaze Minato ao grupo de bate-papo dos Hokages. Bem-vindo, sexto Hokage Yagami Ryosuke ao grupo de bate-papo dos Hokages. De repente surgiu em sua mente uma interface de grupo de bate-papo. Ryosuke olhou para a lista de membros do grupo com curiosidade, e pareceu-lhe que tinha ouvido dizer que 3 Hokages tinham acabado de entrar no grupo de bate-papo. Entre eles está aquele velho Sarutobi Hiruzen. Será um mundo paralelo? Não pode ser o corpo espiritual da Terra Pura, pode? E a alma de Sarutobi Hiruzen não está na Terra Pura. Ela deve estar no estômago de um Shinigami. Somente depois que Orochimaru obtiver a máscara de Shinigami e remover o selo, ele será libertado e retornará à Terra Pura. Mas, sem que Ryosuke soubesse, Orochimaru havia encontrado a máscara de Shinigami com antecedência e removido o selo, libertando aquelas almas seladas. Mas nesse grupo de bate-papo, o Sarutobi Hiruzen que acabará de entrar não era, de fato, o Sarutobi Hiruzen do mundo onde Ryosuke estava. Neste momento, no grupo de bate-papo Hokage, Ryosuke examinou a lista de membros do grupo e descobriu que também havia 4 membros antigos. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Primeiro Hokage Uchiha Madara. Segundo Hokage Senju Tobirama. Quarto Hokage Atake Sakumo. Não há nada de errado com Senju Hashirama e Senju Tobirama. Mas, que diabos está acontecendo com o primeiro Hokage Uchiha Madara e o quarto Hokage Atake Sakumo? Justo quando Ryosuke estava se perguntando se havia algo de errado com essas duas pessoas, alguém falou no grupo de bate-papo dos Hokages. Primeiro Hokage Senju Hashirama uau. Há 3 novatos desta vez. Mas por que não há um segundo Hokage? Segundo Hokage Senju Tobirama. Irmão, nem pense nisso, eu já disse. Eu devo ser o único segundo Hokage. Primeiro Hokage Uchiha Madara Chu. Tobirama, seu lixo, não fique tão confiante. Eu definitivamente não vou passar o cargo de Hokage para você. Segundo Hokage Senju Tobirama, Madara, você se esqueceu da promessa que fez ao meu irmão mais velho? Primeiro Hokage Uchiha Madara, e mesmo que eu passe para alguém do clã Senju, é impossível passar para você. O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, primeiro Hokage? Segundo Hokage? Espera, porque Madara também é o primeiro Hokage. Primeiro Hokage Senju Hashirama, certo, Madara, pare de discutir com o Tobirama. Não deixe os novatos verem uma piada. Os novatos podem ler o anúncio do grupo e então entenderão. Ryosuke viu essa frase e correu para conferir o anúncio desse grupo de bate-papo dos Hokages. O conteúdo do anúncio era bastante simples. O texto afirmava que os Hokages que haviam entrado no grupo de bate-papo eram de diferentes mundos paralelos. Nesse momento, Hashirama começou a falar novamente. Primeiro Hokage Senju Hashirama. O terceiro Hokage, qual é o seu nome? Terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, Lord Hashirama, meu nome é Sarutobi Hiruzen. O primeiro Hokage Uchiha Madara, idiota do Hashirama, o nome de todos não está escrito claramente? Você ainda precisa perguntar? Primeiro Hokage Senju Hashirama, haha. Eu esqueci sem querer, mas Sarutobi Hiruzen, você é do clã Sarutobi? E terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, sim, Lord Hashirama. Sou discípulo de Tobirama Sensei. Um mundo paralelo. No escritório do Hokage, Sarutobi Hiruzen, que ocupava o cargo há apenas alguns anos, observava o grupo de bate-papo em sua mente com uma expressão de surpresa. Eu não esperava que algo tão mágico existisse neste mundo, e em um mundo paralelo, Madara se tornou o primeiro Hokage? Então, Tobirama Sensei ainda pode ser o segundo Hokage? Ainda posso ser o Hokage nesse mundo? A expressão de Sarutobi Hiruzen mudou. Nesse momento, ele estava usando a técnica do telescópio para inspecionar a vila diariamente, observando as condições das pessoas e se preocupando com o bem-estar físico dos moradores. Então, de repente, ele recebeu um convite desse grupo de bate-papo dos Hokages. A princípio, Sarutobi Hiruzen pensou ter caído em um genjutsu, mas não importava o que fizesse, não conseguia se livrar da ideia do convite que não saía de sua mente. Isso o fez perceber que talvez não fosse um genjutsu. Então, ele aceitou o convite para o grupo de bate-papo dos Hokages, querendo ver o que diabos era aquilo. Primeiro Hokage Uchiha Madara? Mas este grupo de bate-papo só convida Hokages de diferentes mundos paralelos?
Não é à toa que se chama Grupo de Bate-Papo Hokage. Então ele encontrou na lista de membros um recém-chegado que havia se juntado ao mesmo tempo que ele. Sexto Hokage. Eu não esperava que Hokages do futuro se juntassem a nós. Também existem 2 quartos Hokages, um chamado Namikaze Minato e o outro chamado Ataque Sakumo. Sarutobi Hiruzen fumava seu cachimbo, a fumaça rodopiando diante de seus olhos. Ele conhecia Ataque Sakumo. A Segunda Grande Guerra Ninja tinha acabado de começar, e esse ninja do clã Ataque já havia conquistado o título de presa branca de Konoha no campo de batalha. Ele era muito poderoso e, em termos de prestígio, era um pouco mais poderoso do que seus 3 discípulos. Isso fez com que Sarutobi Hiruzen ficasse um pouco receoso com esse Ataque Sakumo. Passarei o cargo de Hokage para Ataque Sakumo no futuro? Sarutobi Hiruzen pensou consigo mesmo e em seguida balançou a cabeça. Não, é impossível para mim passar o cargo de Hokage para um forasteiro, então isso deve ser mais uma mudança no mundo paralelo. Primeiro Hokage Senju Hashirama, discípulo de Tobirama? Entendo. Segundo Hokage Senju Tobirama. Irmão, na verdade eu queria dizer isso há muito tempo. Sarutobi é um dos discípulos que aceitei recentemente, e também tem Shimura Danzou, Akimichi Torifu, Uchiha Kagami, o Tatani Koharu e Mitokado Omura. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Tobirama, por que você aceitou tantos discípulos? Primeiro Hokage Uchiha Madara Chu. Seu Tobirama de merda, você não disse que todos os Uchihas são maus? Por que você ainda aceitou esse garoto chamado Uchiha Kagami como discípulo? Segundo Hokage Senju Tobirama, o que você sabe? Kagami é diferente dos outros Uchihas. Ele tem empatia, não é tão arrogante quanto os outros Uchihas e é verdadeiramente leal à vila. O primeiro Hokage Uchiha Madara. Tobirama, o que você quer dizer? Outros Uchihas não são leais a Konoha? Vejo que você tem preconceito. Segundo Hokage Senju Tobirama, não sei como é a situação no seu mundo. Afinal, você se tornou Hokage. Esses Uchihas devem ser leais a você, mas no meu mundo, o clã Uchiha tem muitas opiniões sobre a vila, e é um saco ter reuniões o dia todo, me xingando disso e daquilo. Quarto Hokage Namikaze Minato, então, durante o reinado do segundo Hokage, o clã Uchiha e a vila já tinham conflitos tão profundos. É quarto Hokage Ataque Sakumo Minato, eu não esperava que você se tornasse o Hokage em outro mundo. A quarto Hokage Namikaze Minato Sakumo-sama, eu nunca pensei que um dia seria capaz de falar com você novamente. Quarto Hokage Ataque Sakumo, o que você quer dizer? O eu do seu mundo foi sacrificado? Quarto Hokage Namikaze Minato, bem, como posso dizer? Minato, que estava sentado no escritório corrigindo documentos, olhou para o grupo de bate-papo em sua mente com uma expressão de constrangimento. Ele não sabia se deveria contar isso para Ataque Sakumo no grupo de bate-papo. Dizer-lhe que ele havia acabado com a própria vida devido ao fracasso da missão e à opressão da opinião pública? Isso o ofenderia? Minato tinha acabado de entrar nesse grupo de bate-papo dos Hokages e não queria ofender um membro antigo tão cedo. Felizmente, nesse momento, alguém no grupo de bate-papo se manifestou novamente. Foi o sexto Hokage quem fez a escolha por Minato. Sexto Hokage Ryosuke Sakumo-senpai, você realmente morreu e acabou com a própria vida. Por causa do fracasso de uma missão, você se culpou demais e os aldeões apontaram o dedo para você, então você cometeu seppuku em casa. Quarto Hokage Ataque Sakumo. Primeiro Hokage Uchiha Madara Chu. Acabou com a própria vida? Seu poder mental é muito fraco. É quarto Hokage Ataque Sakumo, e isso é realmente uma má notícia. Mas felizmente, esse tipo de coisa não acontece no meu mundo. A sexta Hokage Ryosuke, posso perguntar se vocês têm um professor aí? Quarto Hokage Ataque Sakumo, eu queria dizer isso antes, na verdade, meu professor é o terceiro Hokage, que acabou de se juntar ao grupo. O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, você é meu discípulo? Segundo Hokage Senju Tobirama, mais uma das suas Sarutobi. Sexto Hokage Ryosuke é bem, então não é de admirar que você tenha se tornado Hokage. Quarto Hokage Ataque Sakumo, o que você quer dizer? Eu realmente não entendi. Ao ver o conteúdo enviado pelo sexto Hokage no grupo de bate-papo, Sarutobi Hiruzen sentiu um soco no coração, pensando secretamente que algo estava prestes a acontecer. Embora Sakumo acabar com a própria vida não tivesse acontecido em seu mundo, Sarutobi Hiruzen sabia em seu coração que tinha medo desse Sakumo. Afinal, seu prestígio na aldeia era muito alto, mais alto que seus 3 discípulos. Se isso continuasse, algo certamente aconteceria quando o quarto Hokage fosse eleito no futuro. Assim, ao ver essa frase do sexto Hokage, Sarutobi Hiruzen percebeu instintivamente que o ato de acabar com a própria vida de Sakumo tinha algo a ver com ele. Capítulo 313. O que está acontecendo com esse sexto Hokage? Por que ele disse isso no grupo? Sarutobi Hiruzen coçou a cabeça e deu algumas tragadas apressadas. Não, porque estou entrando em pânico. Mesmo que eu realmente tenha feito algo assim, foi feito por outra versão de mim em um mundo paralelo. O que isso tem a ver comigo? Sarutobi Hiruzen parou de repente, e a expressão tensa em seu rosto suavizou-se. Isso mesmo, não preciso ficar nervoso nem ansioso. Deixe que falem sobre isso, nada disso me diz respeito. Além disso, mesmo que Tobirama Sensei e Lord Hashirama me acusem, e daí? O que, eles vão atravessar mundos só para me bater? Após refletir sobre o assunto, Sarutobi Hiruzen olhou para o conteúdo do grupo de bate-papo dos Hokages e imediatamente o descartou. Deixe-os falar, não importa. Sarutobi Hiruzen soltou uma baforada de fumaça e sorriu. Sexto Hokage Yagami Ryosuke é muito simples. Sakumo-senpai, seu ato de acabar com a própria vida foi, na verdade, uma conspiração. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Conspiração? Explique-se. Primeiro Hokage Uchiha Madara. Eu sabia. Como alguém poderia acabar com a própria vida apenas por causa de uma missão fracassada? Segundo Hokage Senju Tobirama e irmão, fique quieto. O quarto Hokage Namikaze Minato. O sexto Hokage investigou este assunto. Terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, gostaria de ouvir os detalhes.
Quarto Hokage ataque Sakumo. Conspiração. Agora que penso nisso, eu não deveria ter sido tão fraco em outro mundo. Apenas acusações não teriam me levado a acabar com a própria vida. Deve ter havido algo mais por trás disso. Sexto Hokage Yagami Ryozuki. Este assunto foi investigado durante o mandato do quinto Hokage. Sakumo-senpai tem razão. De fato, havia outro motivo. Caso contrário, como alguém que dominou a segunda e a terceira grande guerra ninja, sua vontade não deveria ter sido tão frágil. Primeiro Hokage Senju Hashirama, segunda e terceira grandes guerras ninja? Quer dizer que houve mais duas grandes guerras ninja? O mundo já enfrentou tantas batalhas assim? Segundo Hokage Senju Tobirama, irmão, silêncio. Deixe-o continuar. O mundo ninja paralelo? Dentro do complexo do clã Senju, Tobirama estava sentado no pátio, com o rosto sombrio enquanto encarava o grupo de bate-papo dos Hokages em sua mente. Sarutobi, foi você mesmo? Senju Tobirama franziu a testa. Por mais perspicaz que fosse, ele já havia reunido algumas das pistas, embora ainda não tivesse certeza absoluta. Então seus olhos pousaram novamente no nome do sexto Hokage. Yagami? Não existe nenhum ninja assim na vila. Então, assim como Minato, ele também é de origem civil? Nada mal. Tobirama sempre apoiou a ideia de seu irmão mais velho de se integrar à aldeia, embora acreditasse que isso deveria ser feito gradualmente. Mas Hashirama adotou uma abordagem mais drástica, integrar completamente o clã Senju a Konoha. Embora os membros principais do clã tenham permanecido, a maioria dos membros comuns do clã havia abandonado o sobrenome Senju e se tornado aldeões comuns. Tobirama sempre achou que a decisão de seu irmão era radical demais. Mas, ver dois Hokages de origem civil entre seus subordinados o fez repensar. Talvez seu irmão estivesse certo, afinal. Sexto Hokage Yagami Ryozuki. Na verdade, tudo é bem simples. Sarutobi Hiruzen temia que o prestígio de Sakumo-senpai na vila fosse muito alto, o que dificultaria seu controle sobre a eleição do quarto Hokage. Então, ele precisava suprimir a influência de Sakumo-senpai e tirá-lo da disputa. Quarto Hokage ataque Sakumo, e isso. Sarutobi-sensei? Sexto Hokage Yagami Ryozuki, o Sarutobi Hiruzen do meu mundo. Claro, o mundo do Minato-senpai provavelmente é o mesmo, já que ele também se tornou o quarto Hokage lá. Quarto Hokage Namikaze Minato. É verdade, mas eu sempre achei que Danzou estivesse por trás disso. Sexto Hokage Yagami Ryozuki Minato-senpai, você não está errado. A decisão foi tomada por Sarutobi Hiruzen e pelos conselheiros Hokage, mas Danzou resolveu agravar a situação, tornando-a ainda pior. Sexto Hokage Yagami Ryozuki é Sakumo-senpai, depois de perceber o que os superiores de Konoha pensavam dele e temendo pelo futuro de seu filho Kakashi, perdeu a esperança. No fim, escolheu cometer seppuku, garantindo que pelo menos Kakashi não fosse alvo. Quarto Hokage ataque Sakumo? Droga. Eles até tentaram envolver o Kakashi. Primeiro Hokage Senju Hashirama, o Hokage, junto com todos os figurões da vila, conspiraram para suprimir um herói de guerra? Só porque a reputação dele era muito alta? Que absurdo é esse? Tobirama. Veja no que seus alunos se tornaram. Segundo Hokage Senju Tobirama. Primeiro Hokage Uchiha Madara, Hashirama, com a personalidade do seu irmão, você realmente esperava que ele ensinasse alunos decentes? Ah, mas o Sarutobi Hiruzen não está aqui no grupo. Por que você não pergunta a ele mesmo? Terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen e não fui eu. Eu nunca fiz nada parecido. Sou Hokage há apenas alguns anos. Definitivamente não farei isso no futuro. Segundo Hokage Senju Tobirama Sarutobi. Espero que você cumpra sua palavra. Não me decepcione. A terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, claro, Tobirama Sensei. Eu prometo. Primeiro Hokage Uchiha Madara, um caso clássico de mestre e aluno acobertando um ao outro. Segundo Hokage Senju Tobirama, o Madara, calha a boca. Primeiro Hokage Uchiha Madara, Tobirama, você está na defensiva. Parece que você suspeitava disso o tempo todo, e agora que está confirmado, você simplesmente não consegue aceitar. O mundo ninja paralelo, dentro da propriedade do clã Senju, Tobirama virou furiosamente a pequena mesa à sua frente. Maldito Madara. Ele cerrou os punhos, tomado pela raiva. Ao mesmo tempo, ele sentia uma imensa decepção com seus antigos alunos. Eles teriam conspirado para fazer algo tão desprezível? Não, eu preciso ensinar o Sarutobi direito no futuro. Não vou deixar que ele se torne como aquele dos outros mundos. Tobirama tomou uma decisão firme. Não era tarde demais. Em seu mundo, seus alunos ainda eram jovens e suas personalidades ainda não estavam completamente formadas. Com a orientação correta, ele ainda poderia mudar o futuro deles. Assim que Tobirama pensou nisso, viu algumas conversas no grupo de bate-papo dos Hokages. Imediatamente ficou com raiva novamente. Droga! Como foi que o Sarutobi desenvolveu tais virtudes no futuro? Disse Tobirama furioso. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, isso não é tudo. Sarutobi Hiruzen fez muitas coisas boas durante seu reinado. Por exemplo, Minato-senpai, embora você agora seja um Hokage, todos os assuntos importantes precisam da permissão de Sarutobi Hiruzen para serem aprovados, certo? Sexto Hokage Yagami Ryozuki, ele instalou outra mesa no escritório do Hokage? Ele fica te supervisionando todo dia, te obrigando a corrigir documentos irrelevantes e triviais, enquanto o verdadeiro poder da vila continua nas mãos dele? Quarto Hokage Namikaze Minato. Que diabos, você é a lombriga no meu estômago. Como você sabe de tudo isso? Quarto Hokage ataque Sakumo. Sem chance. Será que os olhos de Ryozuki realmente conseguem enxergar sua situação do outro lado do mundo? Sakumo, sentado no escritório do Hokage, lançou um olhar para Sarutobi Hiruzen fumando por perto. Ele não havia dado muita importância a isso antes.
Não era apenas um professor orientando o trabalho de seu discípulo, mas agora que Ryosuke havia mencionado isso, Sakuma achou a situação perturbadora. Será que ele estava mesmo sendo deixado de lado? Ele era apenas um Hokage fantoche? Sexto Hokage Yagami Ryosuke, não negue. Você pode ser Hokage de nome, mas na realidade, Sarutobi Hiruzen é quem está no controle. O quarto Hokage Namikaze Minato, você tem razão. Não posso refutar isso. Quarto Hokage ataque Sakuma, a princípio, achei normal, mas agora que você falou assim. Quanto mais penso nisso, mais estranho me parece. Olhando para trás, parece que toda vez que um ninja relata algo, ele primeiro saúda Sarutobi-sensei antes de me mencionar. Primeiro Hokage Uchiha Madara, hehe. Esse Sarutobi Hiruzen é realmente algo fora do comum. Quando se trata de controlar o poder, até eu, Uchiha Madara, tenho que considerá-lo mais forte. Sarutobi Hiruzen olhou as mensagens no grupo de bate-papo dos Hokages. Mesmo repetindo para si mesmo que estavam falando de Sarutobi Hiruzen de outro mundo, ele ainda se sentia extremamente constrangido e envergonhado. Ele nem sequer se atrevia a falar no grupo, com medo de ser repreendido. Sexto Hokage Yagami Ryosuke, você não acha que isso acabou, acha? Minato-senpai, você sabe quantos anos você foi Hokage? Quarto Hokage Namikaze Minato. Que tal não falarmos sobre isso? Minato queria evitar passar vergonha. Será que ele realmente seria deposto no futuro? Espere, ele nunca chegou a ter poder de verdade. Então, será que foi mesmo uma luta pelo poder? Ou será que ele foi descartado desde o início? De qualquer forma, pareceu humilhante. Ele realmente não queria que Ryosuke dissesse mais nada. Do contrário, como ele poderia continuar conversando com os outros Hokages do grupo e trocando experiências sobre ser Hokage? Mas, no momento em que Ryosuke enviou sua próxima mensagem, a perspectiva de Minato mudou completamente. Sexto Hokage Yagami Ryosuke, então deixe-me colocar dessa forma. Você e Kushina não puderam aproveitar a vida juntos por muito tempo. Você não quer saber por quê? Quarto Hokage Namikaze Minato, não. Por favor, me conte tudo. Por favor, eu morro? Kushina também morre? E isso acontece em poucos anos? Minato quase pulou de pé em choque. O que aconteceu? Por que ele e Kushina morreriam? Seria Sarutobi Hiruzen? Será que foi porque ele se tornou desobediente no futuro, e por isso decidiram se livrar dele? A mente de Minato fervilhava de possibilidades. Ele chegou a considerar a possibilidade de Sarutobi Hiruzen e os outros o terem assassinado. Mas, por mais estranho que pareça, seu palpite não estava totalmente errado. Afinal, se Sarutobi Hiruzen não fosse tão ganancioso pela vida e temeroso da morte, teria sido realmente Minato quem precisou usar o selo do ceifador da morte? Um Hokage no auge de sua carreira contra um Hokage idoso e aposentado. Quem você acha que deveria ter feito o sacrifício? Infelizmente, a situação era demasiado urgente. Dominado pela crise, Minato simplesmente seguiu suas emoções. Sua esposa estava morrendo, então ele escolheu segui-la, sem considerar o quadro geral. Sexto Hokage Yagami Ryosuke, resumindo, no 48º ano de Konoha. Um idiota obcecado por amor libertou a raposa de 9 caudas enquanto Kushina dava à luz. Mais tarde, para selar a raposa de 9 caudas e salvar a vila, você usou a técnica proibida, o selo do ceifador da morte, para dividir a raposa de 9 caudas em duas, metade selada dentro de você e a outra metade selada dentro de seu filho. Sexto Hokage Yagami Ryosuke, naquele momento, Sarutobi Hiruzen comandava da retaguarda, enquanto Danzou e sua raiz apenas observavam das sombras. Entendeu agora? Minato entendeu. É claro que ele entendeu. Todos no grupo eram Hokages, todos entendiam exatamente o que isso significava. E isso só tornou tudo mais irritante, principalmente para Tobirama. Ao perceber que tanto Sarutobi Hiruzen quanto Danzou eram seus alunos, e que ele próprio havia nomeado Sarutobi Hiruzen como Hokage, Tobirama ficou tão furioso que quis ir ao mundo de Minato e espancar Sarutobi Hiruzen até deixá-lo no chão. Ele começou a olhar para Sarutobi Hiruzen e Danzou de seu próprio mundo com suspeita. Será que ele havia criado um bando de alunos inúteis? Ele sempre fora cego? Seu legado foi arruinado. Arruinado. Tobirama sentiu uma dor aguda no peito. E para piorar a situação, Madara testemunhou tudo. Ele certamente aproveitará a oportunidade para zombar dele. E com certeza, como Tobirama havia previsto, Madara não perdeu tempo em zombar dele no grupo de bate-papo dos Hokages. Maldito Madara. Tobirama cerrou os punhos em frustração, mas nada pôde fazer. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 314. Por mais furioso que Tobirama estivesse, ele não podia fazer nada contra Madara. Em primeiro lugar, o Madara do seu mundo estava morto. Em segundo lugar, Madara neste grupo está muito distante, em outro mundo. Por mais poderosa que seja sua técnica do deus voador do trovão, é impossível para ele ir para outro mundo. Portanto, ele só podia ficar furioso. Tudo é culpa desses traidores, disse Tobirama com ferocidade. Ele pensava que no futuro, deveria educar seus discípulos 10 vezes ou até 100 vezes mais rigorosamente do que no passado. Não se deve permitir que eles sigam seu caminho nos mundos paralelos. Quarto Hokage Namikaze Minato, estamos no ano 48 de Konoha. Eu estou no ano 47 agora, então isso significa que eu vou morrer no ano que vem? Primeiro Hokage Uchiha Madara, idiota. Já que você sabe disso, não pode mudar? Primeiro Hokage Senju Hashirama, Madara tem razão, Minato. Você só precisa ser cuidadoso e se preparar com antecedência, e poderá mudar seu destino de morte. É quarto Hokage Namikaze Minato, então é isso, entendi. Obrigado, 2 primeiros Hokages, por me lembrarem. Obrigado, sexto Hokage. Sexto Hokage Yagami Ryosuke, de nada, mas se você quiser salvar sua vida no ano que vem, apenas se preparar com antecedência não será suficiente. E quarto Hokage Namikaze Minato, não é suficiente? É porque o inimigo é forte?
Sexto Hokage Yagami Ryozuki, a força do inimigo em si não é grande, mas sua habilidade é bastante estranha. Se ele realmente lutar contra você, não conseguirá vencer, mas se lançar um ataque surpresa, você não conseguirá impedi-lo. Ah, isto. Minato franziu a testa ao ver a mensagem do sexto Hokage no grupo de bate-papo. Uma habilidade estranha? Não consegue impedir? Como isso pode ser resolvido? Espere, o sexto Hokage deve saber quem é essa pessoa. E se eu o encontrar antes e o matar? Minato percebeu subitamente a falha nessa situação. Porque ele precisava ser passivo na defesa. Ele não poderia ter tomado a iniciativa? Contanto que ele mate esse cara primeiro, ele e Kushina ficarão bem. Sim, é isso mesmo. Vou perguntar ao sexto Hokage se ele sabe a identidade dessa pessoa. Minato deu um tapa na coxa e perguntou rapidamente no grupo de bate-papo. Sarutobi Hiruzen, sentado ao lado dele e quase cochilando, olhou para ele com desconfiança, perguntando-se por que Minato de repente parecia tão feliz. Segundo Hokage Senju Tobirama, sexto Hokage, gostaria de perguntar, além do Sarutobi e dos outros, o que aconteceu com meus outros dois discípulos. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, você quer dizer Uchiha Kagami e Akimichi Torifu? Uchiha Kagami morreu muito jovem e seu Sharingan foi tomado por seu bom aprendiz, Shimura Danzou. Quanto a Akimichi Torifu, ele morreu mais tarde durante o caos da rebelião da Raposa de 9 Caudas. Ryozuki tinha lido sobre isso. Kagami de fato morreu jovem durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Akimichi Torifu, por outro lado, viveu por muito tempo. Provavelmente porque ele não representava uma ameaça para Sarutobi Hiruzen e os outros, e porque o clã Ino Shikasho era leal à facção Hokage. Então ele sobreviveu por um tempo. Mas após a rebelião da Raposa de 9 Caudas, quando Komogakure se aproveitou do estado de fragilidade de Konoha e iniciou uma guerra, Akimichi Torifu morreu no campo de batalha. Tobirama, de um certo mundo ninja paralelo, ao ver essa mensagem, deu um soco no chão de raiva. Danzou, garoto. Tobirama já achava que seus discípulos eram decepcionantes o suficiente. Eles só lutavam pelo poder. Mas ele não esperava que Danzou atacasse Kagami, seu próprio aliado. Isso fez com que a opinião de Tobirama sobre Danzou piorasse ainda mais. Se Danzou do seu próprio mundo tivesse feito essas coisas, ele mesmo teria matado aquele traidor. Mas mesmo assim, ele nunca mais veria Danzou nem Sarutobi Hiruzen da mesma maneira. Pelo contrário, seus outros dois discípulos, Kagami e Torifu, não tinham manchas em seus históricos. E Kagami também foi vítima. A opinião de Tobirama sobre esses dois discípulos melhorou significativamente. Se Kagami não tivesse nascido com o sobrenome Uchiha, ele até teria considerado nomeá-lo o terceiro Hokage. Infelizmente, ele era um Uchiha. Isso significava que Tobirama jamais poderia nomeá-lo Hokage, mesmo que Kagami fosse irrepreensível. Primeiro Hokage Uchiha Madara, Tobirama inútil, veja só o bom aprendiz que você formou. E você ainda diz que os Uchihas são maus? Acho que a pessoa mais má em Konoha é você, Tobirama. Caso contrário, como você pôde treinar um discípulo tão desprezível? Ao ver a mensagem de Madara no grupo de bate-papo dos Hokages, Tobirama ficou sem palavras. Não havia nada que ele pudesse fazer, porque seus discípulos eram verdadeiramente vergonhosos. O que ele poderia fazer? Ele só podia engolir a raiva e descarregá-la toda nos alunos incompetentes que havia criado. Não vou deixar que isso aconteça novamente no futuro. Primeiro Hokage Senju Hashirama, Tobirama, seu julgamento realmente não é dos melhores. Felizmente, o Tobirama do meu mundo não acolheu esses traidores. Falarei com ele mais tarde para garantir que ele não cometa o mesmo erro. Segundo Hokage Senju Tobirama, e muito bem, irmão, vá em frente e fale com ele. Não vamos deixar a história se repetir. Quarto Hokage Namikaze Minato. Sexto Hokage, você sabe quem é o inimigo? Sexto Hokage Yagami Ryozuki, você quer tomar a iniciativa? Quarto Hokage Namikaze Minato, sim, esperar que o inimigo haja é muito trabalhoso. Quero encontrá-lo primeiro e matá-lo antecipadamente. Primeiro Hokage Uchiha Madara, nada mal. Eu pensava que você era um Hokage inútil antes, mas parece que eu estava enganado. Segundo Hokage Senju Tobirama, ele tem razão. Já que sabemos que essa pessoa causará a rebelião da Raposa de 9 Caudas, matá-la antecipadamente também salvará inúmeras vidas na vila. Quarto Hokage Atake Sakumo, um amigo meu me disse uma vez que, como ninja, nunca se deve adotar uma postura defensiva passiva. Isso só vai te matar. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, não quero desanimá-lo. Mas com sua força e influência, mesmo que eu lhe diga quem é o outro lado, você ainda não conseguirá encontrá-lo. Primeiro Hokage Uchiha Madara. Sexto Hokage, estou um pouco interessado no que você disse. Depressa, diga-me quem é essa pessoa. Quarto Hokage Namikaze Minato, não importa o que aconteça, eu quero tentar. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, é muito bem, eu lhe direi. A pessoa que matou você e sua esposa não é ninguém menos que seu discípulo, Uchiha Obito. Quarto Hokage Namikaze Minato, Obito. Isso é impossível. Obito está morto. Sexto Hokage Yagami Ryozuki é morto? Hehe. Você viu o corpo dele com seus próprios olhos? Um mundo ninja paralelo? Ao ver essa mensagem no grupo de bate-papo dos Hokages, Minato cerrou os punhos instantaneamente. Obito realmente não está morto? Mas por quê? Mesmo que Obito esteja vivo, por que ele faria isso? Minato não conseguia entender. Ele nunca havia feito mal a Obito e, como seu sensei, fizeram o possível para guiar seus 3 alunos. Kushina sempre tratou Obito com gentileza, nunca o menosprezando apenas por ele ser um Uchiha. Mas agora, Ryozuki estava lhe dizendo que Obito era o responsável por suas mortes? Como ele pôde aceitar isso? Se a pessoa que dissesse isso não fosse um Hokage, alguém que Minato respeitava instintivamente, ele poderia até suspeitar que estava sendo enganado. Uchiha Obito? Ele é descendente do meu clã Uchiha? Outro mundo paralelo. Dentro do clã Uchiha, Madara lia as mensagens do grupo de bate-papo com os olhos semicerrados, absorto em pensamentos. Naquele momento. Tem mais coisas sobre mim?
Madara olhou para as novas mensagens do chat com uma ligeira surpresa. Sexto Hokage Yagami Ryozuki Obito fingiu a própria morte. Tudo isso foi orquestrado por Madara, que deliberadamente levou Obito ao desespero para salvá-lo. Ele usou a morte de Nohara Rin para despertar o Mangekyou Sharingan de Obito e no fim, Obito não decepcionou as expectativas de Madara. Ele despertou seu doujutsu espaço-temporal, aumentando drasticamente seu poder. Segundo Hokage Senju Tobirama, eu sabia. O Shi é maligno. O mais maligno de todos é Madara. Primeiro Hokage Senju Hashirama, Madara estava envolvido nisso? Espera, o Madara do seu mundo não morreu na Batalha do Vale do Fim? Primeiro Hokage Uchiha Madara, Tobirama, seu lixo, por que você não fala dos bons discípulos que você criou? Se estamos falando de maldade, não posso me comparar a você. Pelo menos eu nunca aleijei meus próprios aldeões. Desgraçado. Ao ver a mensagem de Madara no grupo de bate-papo, Tobirama socou outra porta em frustração. Um criado que estava por perto, assustado com o som, pareceu aterrorizado. Sexto Hokage Yagami Ryozuki Madara não morreu de verdade no Vale do Fim. O clã Uchiha possui uma técnica proibida chamada Izanagi, que pode reverter a morte. Madara usou essa habilidade para fingir a própria morte. Na realidade, ele estava escondido nas sombras, orquestrando um plano conhecido como Olho da Lua. Primeiro Hokage Senju Hashirama. O quê? Madara estava usando truques durante nossa luta? Droga, fui enganado. Primeiro Hokage Uchiha Madara, idiota. Você é estúpido, Hashirama? Aquele não era eu no seu mundo. O eu do seu mundo foi expulso de Konoha por você e seu querido irmão. Quarto Hokage Namikaze Minato. Então, Obito foi usado por Madara? Então foi porque Madara enganou Obito que ele se tornou assim? Minato sentiu um leve alívio. Ele não queria acreditar que seu aluno o havia traído por vontade própria. Se Obito tivesse sido enganado, então, seria pelo menos compreensível. Sexto Hokage Yagami Ryozuki Obito foi de fato manipulado por Madara, mas a rebelião da Raposa de 9 Caudas não fazia parte do plano de Madara. A essa altura, Madara já estava realmente morto. Obito fez isso puramente por vingança contra você. Quarto Hokage Namikaze Minato. No momento em que tentava justificar as ações de Obito para si mesmo, as palavras de Ryozuki o atingiram como um martelo. Vingança contra nós? Minato sorriu amargamente. Será que ele realmente criou um traidor? Sexto Hokage Yagami Ryozuki. A propósito, este grupo de bate-papo permite o envio de vídeos? Quero dizer, podemos enviar diretamente as imagens que temos em mente como vídeos para que todos possam ver? Primeiro Hokage Senju Hashirama. Não sei, mas provavelmente não. Madara e eu estamos neste grupo de bate-papo há mais de um mês, e parece bem inútil além de conversar. Será que esse grupo de bate-papo dos Hokages é mesmo tão inútil? Ao ler a mensagem de Hashirama vinda de um mundo paralelo, Ryozuki franziu a testa. Será que só pode ser usado para conversar? De jeito nenhum. Até os grupos de bate-papo modernos têm múltiplas funções. Como este pode ser tão limitado? Jin. O grupo chegou a 5 membros. Desbloqueando novos recursos. Loja do grupo. Login do grupo. Transmissão mundial. Classificação dos membros do grupo. A repentina notificação do sistema deixou Ryozuki atônito por uma fração de segundo. Será que acabou de se atualizar sozinho? Ryozuki deu um sorriso de canto e imediatamente encontrou um novo recurso de login em grupo. Entrar. Jin. Você concluiu seu login diário e ganhou 100 pontos. Capítulo 315. 100 pontos. É mais ou menos. Ryozuki pensou consigo mesmo, olhando para o grupo. Segundo Hokage Senju Tobirama, este grupo de bate-papo tem outras funções. Ele só ativa quando o número de pessoas atinge o necessário. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Ganhei 10 pontos por me inscrever. Quantos você ganhou? Eu ganhei mais? Primeiro Hokage Uchiha Madara, idiota. Eu, Madara, 85 pontos. Quarto Hokage Ataque Sakumo Eain. Parece que o Lorde Hashirama está sem sorte hoje. Eu não sou tão bom quanto o Lorde Madara. Só consegui 60 pontos. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Como isso é possível? Não são os 10 mais altos? Segundo Hokage Senju Tobirama. Irmão, não fique envergonhado. Obviamente a pontuação máxima é 100 pontos. Aliás, eu consegui 90 pontos. Quarto Hokage Namikaze Minato consegui 75 pontos. Terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen Kiazar só consegui 50 pontos. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Como isso é possível? E o sexto Hokage? Sexto Hokage Yagami Ryozuki. Eu não queria dizer isso, mas já que você perguntou, vou te dar a resposta. 100 pontos. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Um certo mundo ninja paralelo. Na terra do clã Senju. Como é possível? Eu tirei a menor pontuação? Hashirama coçou a cabeça, parecendo irritado. Irmão, do que você recebeu menos? Nesse momento, uma voz veio de trás dele. Então, um homem de cabelos brancos e olhos vermelhos apareceu atrás de Hashirama. Tobirama. Não é nada, é só que eu fiquei com o menor número entre um grupo de pessoas, disse Hashirama rindo. Informações sobre o grupo de bate-papo dos Hokages não podem ser divulgadas a pessoas de fora. Este grupo de bate-papo tem regras. Portanto, Senju Hashirama não tinha como contar ao irmão a situação real. Mas é praticamente a mesma coisa. Ele competiu com um grupo de pessoas e ficou com o menor dos dois. Irmão, quantas vezes eu já te disse que sua sorte no jogo é péssima? Não tente a sorte com os outros no futuro. Tobirama olhou para seu irmão mais velho, impotente, e disse: Está bem, não da próxima vez. Hashirama acenou com a mão e disse:
Ao ouvir isso, Tobirama não quis dizer nada. Toda vez que seu irmão mais velho dizia isso, ele continuava cometendo o mesmo crime na próxima vez. A propósito, pretendo aceitar alguns discípulos. Escolherei entre os ninjas da vila. O que você acha, irmão? Disse Tobirama. Fazer discípulos? Hashirama imediatamente pensou nos traidores que Tobirama, do outro mundo, havia aceitado. Você pode aceitar alguns discípulos, mas não deve aceitar Sarutobi Hiruzen, Shimura Danzou, Utatani Koharu e Mitokado Omura, disse Hashirama com semblante sério. Tobirama olhou para seu irmão mais velho com confusão. Irmão, por que esses 4 ninjas? Eles te ofenderam? Hashirama balançou a cabeça e disse, de qualquer forma, apenas me escute. Esses 4 ninjas não podem ser aceitos. Se você se tornar o Hokage no futuro, lembre-se de ficar de olho neles. Acho que são rebeldes. Embora Tobirama não entendesse, ele assentiu com a cabeça e se lembrou das palavras de seu irmão mais velho. Antes disso, ele originalmente queria aceitar um garoto chamado Sarutobi Hiruzen como seu discípulo. Ele achava que aquele garoto era muito bom. Agora parece que ele terá que escolher outra pessoa. Segundo Hokage Senju Tobirama, dei uma olhada na loja do grupo e não tem um único produto lá. Parece que nós, membros do grupo, precisamos colocar tudo nas prateleiras e deixar que os outros comprem. O quarto Hokage Namikaze Minato, o grupo de bate-papo serve apenas como plataforma. É realmente para interagirmos uns com os outros. O primeiro Hokage Uchiha Madara, até meu Sharingan pode ser vendido nas prateleiras, mas um par de Mangekyou Eterno só pode ser vendido por 50.000 pontos. Quarto Hokage Ataque Sakumo, minha esgrima da presa branca só pode ser vendida por 4.500 pontos. Terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen e coloquei alguns ninjutsus nas prateleiras. O preço do ninjutsu de nível C é inferior a 100 pontos, o de nível B é inferior a 500 pontos, e o mais caro, de nível A, custa apenas 1.000 pontos. Sakumo, sua habilidade com a espada presa branca deve ser classificada como nível S no grupo. Primeiro Hokage Senju Hashirama, Tobirama acabou de vir até mim e disse que queria aceitar alguns discípulos. Felizmente eu sabia de antemão que ele aceitaria esses traidores no futuro. Agora eu o convenci, e provavelmente ele não aceitará Sarutobi Hiruzen e o resto dos traidores. Primeiro Hokage Uchiha Madara Chu. Na minha opinião, você deveria simplesmente matá-los. Segundo Hokage Senju Tobirama, também pretendo disciplinar esses traidores, mas não passarei o cargo de Hokage para o Sarutobi no futuro. Terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen. Segundo Hokage Senju Tobirama. O quê? Sarutobi de outro mundo. Você tem uma opinião? Terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen e não. Eu apenas acho que não se pode negar completamente as conquistas de uma pessoa apenas por causa de questões unilaterais. A sexto Hokage Yagami Ryozuki é conquista? Você quer dizer jogar com as cartas boas deixadas pelo segundo Hokage? Deixar Konoha, que originalmente era mais forte, se tornar uma vila fraca, intimidada por forasteiros e que não ousa resistir? Ou você se refere às duas grandes conquistas do extermínio do clã Senju e do clã Uchiha? Caramba! O que há de errado com esse sexto Hokage? Por que ele está sempre contra mim? Sarutobi Hiruzen finalmente encontrou uma oportunidade para dizer algumas palavras no grupo de bate-papo, tentando restaurar sua imagem. Mas Ryozuki, que já o havia criticado antes, recomeçou. Mas, o extermínio do clã Senju? O extermínio do clã Uchiha? Será isso que o seu eu do futuro fará? Eu sou tão bom assim? Na verdade, naquele momento, no início da Segunda Grande Guerra Ninja, Sarutobi Hiruzen não nutria tanto ressentimento em relação ao clã Uchiha quanto viria a nutrir no futuro. Mas quando o assunto era o clã Senju, Sarutobi Hiruzen já se sentia inquieto. A razão? Por 2 gerações, o Hokage veio do clã Senju, o que lhes conferiu muita influência na vila. Mesmo agora com apenas um grupo central remanescente, o clã Senju ainda era reverenciado por todos os ninjas e aldeões. Alguns anciãos do clã Senju chegavam a dar ordens a ele, o Hokage, exigindo que Sarutobi Hiruzen seguisse seus planos. Isso deixou Sarutobi Hiruzen, que finalmente havia garantido o cargo de Hokage e estava ansioso para implementar sua visão para Konoha, profundamente frustrado. Como ele poderia aceitar ser controlado? Portanto, no fundo, Sarutobi Hiruzen já havia concebido a ideia de eliminar o clã Senju. Ele simplesmente ainda não havia agido de acordo com ela. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Senju exterminado? Uchiha exterminado? Segundo Hokage Senju Tobirama Sarutobi. O que você fez dessa vez? A terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen errado. Eu não fiz absolutamente nada. Sexto Hokage Yagami Ryozuki Ataque Sakumo Namikaze Minato. Algum de vocês ainda tem o clã Senju em seus mundos? O primeiro Hokage Uchiha Madara. O clã Uchiha será dizimado no futuro? Que desgraça. Quarto Hokage Namikaze Minato. Bem, no meu mundo, não existem ninjas do clã Senju, mas muitos civis com ascendência Senju se integraram à vila sob diferentes sobrenomes. Quarto Hokage Ataque Sakumo, o mesmo aqui. No final da Segunda Grande Guerra Ninja, o clã Senju estava praticamente extinto. A única que restou foi Tsunade, mas ela não herdou o sobrenome Senju. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, assim como no meu mundo, todos eles pereceram durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Os ninjas do clã Senju foram deliberadamente designados para missões de alto risco, garantindo suas mortes. Tudo isso graças ao cuidado especial do nosso querido terceiro Hokage. Segundo Hokage Senju Tobirama é traidores. Um bando de traidores. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Tsunade é a única que sobrou? Suspiro. Mas pelo menos a linhagem Senju ainda existe na vila. Segundo Hokage Senju Tobirama. Irmão, como você pode aceitar isso? Nosso clã Senju já foi glorioso, e agora fomos dizimados pelo nosso próprio povo? Não, eu me recuso a aceitar isso. Primeiro Hokage Senju Hashirama, o Tobirama, veja o panorama geral. Não queríamos originalmente que o conceito de ninjas desaparecesse gradualmente? Isso só está acontecendo um pouco mais cedo. Segundo Hokage Senju Tobirama, essa é a sua ideia, irmão.
Eu nunca concordei com ela. Primeiro Hokage Uchiha Madara, Hashirama, você continua tão ingênuo como sempre. Acha que Sarutobi Hiruzen queria eliminar o clã Senju sem motivo? Obviamente, o clã ninja mais poderoso de Konoha depois disso devia ser o clã Sarutobi, não é? Quarto Hokage Namikaze Minato, não no meu mundo. O clã mais forte é o Uchiha. Quarto Hokage Atake Sakumo, eu também. Meu mundo e o de Minato parecem ter muitas semelhanças, exceto pelo Hokage. Primeiro Hokage Senju Hashirama, Yagami Ryozuki, e no seu mundo. Sexto Hokage Yagami Ryozuki. Antes do quinto Hokage assumir o poder, o clã mais poderoso de Konoha era o clã Sarutobi, seguido pelos clãs Hyuga e Shimura, e depois pelos clãs Ino Shikasho, Mitokado e Utatani. Primeiro Hokage Uchiha Madara, haha, eu sabia. Hashirama, o que você tem a dizer agora? Primeiro Hokage Senju Hashirama, então o conceito de ninjas não pode desaparecer completamente? Yagami Ryozuki, você disse antes do quinto Hokage assumir. O que aconteceu depois? Sexto Hokage Yagami Ryozuki. Após a posse do quinto Hokage, começamos a reprimir os 4 clãs de Sarutobi, Shimura, Utatani e Mitokado. Eventualmente eles se desesperaram e conspiraram secretamente com as vilas dos 4 grandes países, tramando uma emboscada contra mim. Mas eu os matei a todos. Após retornar à vila, relatei tudo ao quinto Hokage. Então eles morreram. Ryozuki foi breve na explicação, sem entrar em muitos detalhes. Contudo, mesmo com essa breve resposta, os outros Hokages do grupo conseguiram compreender o que havia acontecido. Ao mesmo tempo eles ficaram impressionados com a força de Ryozuki. Sobreviveu a uma emboscada das 4 grandes aldeias e até mesmo eliminou seus atacantes. Esse nível de força. Impressionante. Segundo Hokage Senju Tobirama. E quanto aos traidores? Estão mortos. Sexto Hokage Yagami Ryozuki. A Sarutobi Hiruzen morreu primeiro, mas não tivemos nada a ver com isso. Seu próprio aluno mais predileto cuidou disso. Quanto a Shimura Danzou, ele foi morto por mim. Utatani Koharu e Mitokado Mura foram tratadas pelo quinto Hokage, eu não interferi. Segundo Hokage Senju Tobirama, muito bem. O primeiro Hokage Uchiha Madara. Ryozuki, a julgar pelo seu sobrenome, você deve ser de origem civil, certo? Sexto Hokage Yagami Ryozuki. Sim, sou. Por que você pergunta? Primeiro Hokage Uchiha Madara. Se você é um civil, por que está em primeiro lugar no ranking de combate do grupo de bate-papo? Primeiro Hokage Senju Hashirama. A classificação de combate? Onde posso ver isso? Quarto Hokage Atake Sakumo, eu encontrei. Fica bem ao lado do login do grupo. Clique nele e você verá o ranking. Ranking de poder de combate dos membros do grupo de bate-papo Hokage. Número 1, Yagami Ryozuki. Número 2, Senju Hashirama. Número 3, Uchiha Madara. Número 4, Senju Tobirama. Número 5, Namikaze Minato. Número 6, Atake Sakumo. Número 7, Sarutobi Hiruzen. A tabela de classificação de poder de combate é atualizada a cada 7 dias. Quem ficar em primeiro lugar na próxima atualização receberá recompensas de privilégio adicionais. Capítulo 316. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Madara, meu ranking é de fato superior ao seu. O primeiro Hokage Uchiha Madara. Hashirama, você é idiota? Não deveria estar se concentrando em por que este sexto Hokage está em primeiro lugar. Segundo Hokage Senju Tobirama, estou bem ciente da força do meu irmão mais velho. O título Deus Ninja não é dado levianamente. Nunca imaginei que entre as gerações mais jovens alguém pudesse superar meu irmão mais velho em força. A quarta Hokage Atake Sakumo. O fato de o sexto Hokage ser mais forte que o Lord Hashirama é inacreditável. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Eu não sou o número 1. Primeiro Hokage Uchiha Madara, idiota. Só agora percebeu? Yagami Ryozuki, você é mesmo um civil? O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen. Como isso é possível? Estou no fundo do poço? A segunda Hokage Senju Tobirama. Então, além de brigarem entre si e lutarem pelo poder, o que exatamente você conquistou, Sarutobi? Quarto Hokage Namikaze Minato. Descobri que cada um de nós tem um cartão com o nosso nível de força. Captura de tela. Um mundo ninja paralelo? Sarutobi Hiruzen tinha uma expressão sombria e sua insatisfação aumentava. Inconscientemente, ele clicou na captura de tela que Minato havia enviado. Nome, Namikaze Minato. Sexo, masculino. Nível de força, nível Kage no auge. A linhagem, sangue Senju, impuro. Esse Minato realmente tem sangue Senju? Sarutobi Hiruzen ficou momentaneamente surpreso ao ver a seção sobre Kekkei Genkai. Ah, certo. Lord Hashirama fez com que o clã Senju abandonasse seu sobrenome e se integrasse à vila. Minato provavelmente é descendente de um antigo membro do clã Senju, o que explica sua linhagem Senju impura. Ele acenou com a cabeça para si mesmo. Na realidade, muitos civis em Konoha carregavam sangue Senju. A única diferença era a força de sua linhagem. Alguns herdaram apenas um vestígio, enquanto outros possuíam uma ligação muito mais forte, comparável ao clã Senju original. Para Minato, embora sua linhagem não fosse pura, era evidentemente muito forte. Do contrário, como ele poderia ter atingido o ápice do nível Kage em uma idade tão jovem? Lord Hashirama tomou uma decisão sábia naquela época, suspirou Sarutobi Hiruzen. Mas então, sua expressão escureceu novamente. Porque todos estão no topo do nível Kage, mas eu estou na base. Ele olhou de relance para o próprio cartão. A lista também incluía personagens de nível Kage no auge de sua forma, mas ele ficou em último lugar? Inaceitável. Nesse momento, outros membros do Hokage começaram a compartilhar suas próprias cartas no chat.
Curioso, Sarutobi Hiruzen clicou na carta de Sakumo. Também nível Kage no auge, mas Sakumo ainda está abaixo de Minato? Em que exatamente Minato está se baseando? Ele estava perplexo. Segundo Hokage, Senju Tobirama e Minato e Sakumo estão ambos no auge do nível Kage, mas Sakumo está classificado abaixo. Isso deve significar que Minato tem algumas habilidades extremamente poderosas, certo? A quarta Hokage Namikaze Minato, na verdade, meu melhor jutsu é a técnica do Deus Voador do Trovão, aprendida com o segundo Hokage. Além disso, criei um ninjutsu de rank a 100 selos de mão chamado Rasengan. Segundo Hokage Senju Tobirama, técnica do Deus Voador do Trovão? Entendo. Isso explica porque você está classificado acima de Sakumo. Sarutobi Hiruzen. Espere, Tobirama-sensei. Você simplesmente ignorou minha existência? Sou eu uma vergonha como teu discípulo? Sarutobi Hiruzen cerrou os dentes. Mas ele ficou verdadeiramente chocado ao descobrir que o quarto Hokage do mundo paralelo havia dominado a técnica do Deus Voador do Trovão. Desde que Tobirama faleceu, ninguém conseguiu aprender essa técnica. No entanto, eis que surge alguém que não só aprendeu, como também dominou a técnica. Não me admira que Minato tenha ficado acima dele e de Sakumo. Mas por que Sakumo ficou acima dele? Sarutobi Hiruzen ainda se recusava a aceitar isso. Primeiro Hokage Uchiha Madara Hyagami Ryozuki, sua classificação de força diz nível invencível dos 6 caminhos. É esse o nível dos 6 caminhos que eu estou pensando? Primeiro Hokage Senju Hashirama, verdadeiramente invencível no nível dos 6 caminhos. E a Kekkei Genkai listada é Otsutsuki. Que tipo de linhagem é essa? Nível dos 6 caminhos se refere à força do lendário sábio dos 6 caminhos? Segundo Hokage Senju Tobirama, espere, então o sábio dos 6 caminhos não é apenas uma lenda? Ele existiu de verdade? Quarto Hokage Namikaze Minato, a força do Lorde Hashirama é classificada como nível quase 6 caminhos. A do Lorde Madara é nível Super Kage invencível e a do Lorde Tobirama nível Kage médio. Mas por que eu tenho sangue Senju? Quarto Hokage ataque Sakumo Minato, parece que um de seus pais devia ser do clã Senju que se integrou à vila. A quarta Hokage Namikaze Minato faz sentido. Não é à toa que consegui aprender a técnica do Deus Voador do Trovão. E segundo Hokage Senju Tobirama, então Minato, você realmente tem o meu sangue? É quarto Hokage Namikaze Minato, embora isso soe estranho, sim, aparentemente. O primeiro Hokage Uchiha Madara, Yagami Ryozuki, você está aí? No gabinete do Hokage, Ryozuki assinou um documento e o entregou a Konan, que estava parada à sua frente. Naquele momento, ele percebeu que todos no grupo de bate-papo estavam marcando-o. Ele não esperava que eles aprendessem tão rápido. Ryozuki deu um sorriso irônico. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, eu estava apenas resolvendo algumas coisas do trabalho. O que houve? O primeiro Hokage Uchiha Madara, o nível dos 6 caminhos está relacionado ao sábio dos 6 caminhos? Segundo Hokage Senju Tobirama, e o que exatamente é a linhagem Otsutsuki? Nunca ouvi falar de ninguém com o sobrenome Otsutsuki no mundo. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, sim, o nível dos 6 caminhos está diretamente ligado ao sábio dos 6 caminhos. É um nível acima do nível Super Kage. E sim, o sábio dos 6 caminhos existiu de verdade. Seu verdadeiro nome era Otsutsuki Agoromo. A quarta Hokage Namikaze Minato, não acredito que o lendário sábio dos 6 caminhos realmente existiu. Então, sexto Hokage, você é um descendente direto do sábio dos 6 caminhos? Sexto Hokage Yagami Ryozuki, não. Minha linhagem Otsutsuki evoluiu por conta própria. Não tenho nenhuma relação direta com o sábio dos 6 caminhos, mas existe uma conexão indireta. Simplificando, o sábio dos 6 caminhos teve 2 filhos, Azura, o ancestral do clã Senju, e Indra, o ancestral do clã Uchiha. Segundo Hokage Senju Tobirama. O quê? Então nós Senju e Uchiha. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, sim, os Senju e os Uchiha são, na verdade, descendentes do sábio dos 6 caminhos. E os Uzumaki também herdaram parte da Kekkei Genkai de Azura. O sábio dos 6 caminhos também tem um irmão mais novo chamado Otsutsuki Amura, e os descendentes de Otsutsuki Amura são o clã Hyuga. O primeiro Hokage Senju Hashirama, então Madara e eu somos realmente irmãos? Segundo Hokage Senju Tobirama. Irmão, você parece muito feliz? Primeiro Hokage Uchiha Madara, haha. Seu Tobirama de merda, por que você não diz logo que somos Uchihas malignos? Se nós, Uchihas, somos malignos, então o que vocês são Senju? Tobirama olhou para a mensagem enviada por Madara no grupo de bate-papo e ficou sem saber como refutá-la por um tempo. Descobriu-se que os clãs Senju e Uchiha tinham o mesmo ancestral. Esse sexto Hokage Yagami Ryozuki ao mundo é, na verdade, dominado por linhagens sanguíneas. Qualquer pessoa com uma Kekkei Genkai relacionada aos Otsutsuki pode prosperar. Se uma pessoa não for parente de Otsutsuki, então o ápice do nível Kage é basicamente o seu limite, e poucas pessoas conseguem ultrapassar esse limite. Terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen. Sarutobi Hiruzen olhou para seu cartão, e na coluna da Kekkei Genkai, estava escrito de forma impressionante, Clã Sarutobi. Isso não tem absolutamente nada a ver com Otsutsuki. Então, o nível máximo de um Kage é o limite dele? Sarutobi Hiruzen estava cansado. Felizmente, ele não é o único no grupo que não tem nada a ver com Otsutsuki. Não existe outro ataque Sakumo também? Então, por que diabo Sakumo está classificado acima dele? Primeiro Hokage Uchiha Madara, entendo. Mas você acabou de dizer que sua Kekkei Genkai evoluiu por conta própria? Essa é uma habilidade especial sua? É algum tipo de Kekkei Genkai? Primeiro Hokage Senju Hashirama, então meu ancestral é o sábio dos 6 caminhos. Não é à toa que sou tão forte. Segundo Hokage Senju Tobirama e irmão, embora sua força esteja relacionada ao sábio dos 6 caminhos, acho que ela se deve principalmente a você mesmo. Caso contrário, por que você seria o único no clã Senju com tal força?
Quarto Hokage Namikaze Minato. Sim, eu também tenho sangue Senju, mas minha força está apenas no auge do nível Kage. Quarto Hokage Ataque Sakumo. Minato, você ainda é jovem, talvez tenha a oportunidade de alcançar o nível de Super Kage no futuro, mas eu sou diferente. Meu sangue não tem nada a ver com Otsutsuki. Sexto Hokage Yagami Ryozuki. A minha habilidade não é o Kekkei Genkai, e é impossível que um Kekkei Genkai faça minha linhagem evoluir ao nível de Otsutsuki. Quanto ao que seja, você pode entender como uma habilidade muito especial. Posso devorar o sangue de outras pessoas para evoluir. Primeiro Hokage Uchiha Madara, você evoluir devorando o sangue de outras pessoas? É uma habilidade realmente poderosa. Segundo Hokage Senju Tobirama, então você deveria ter devorado muitas linhagens sanguíneas diferentes? Sexto Hokage Yagami Ryozuki, o segundo Hokage não precisa se preocupar. Não há nada que eu não possa dizer. De fato, eu absorvi muitas linhagens sanguíneas. Senju, Uchiha, Hyuga, etc., incluindo Otsutsuki, eu absorvi todas elas. Segundo Hokage Senju Tobirama. Senju? É Tsunade? Primeiro Hokage Senju Hashirama. Tsunade? O sexto Hokage realmente engoliu a Tsunade? Sexto Hokage Yagami Ryozuki, você pode ter entendido errado. Eu não preciso engolir uma pessoa inteira, apenas uma pequena célula é suficiente. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Então Tsunade parece estar bem. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, a irmã Tsunade está viva e bem. Aliás, a quinta Hokage que mencionei antes é a irmã Tsunade. Segundo Hokage Senju Tobirama. Irmã? Desculpe. Quantos anos você tem este ano? Sexto Hokage. Quarto Hokage Namikaze Minato, meu professor é Jiraiya-sama, que tem mais ou menos a mesma idade que Tsunade-sama, então você é mais velho que eu. Sexto Hokage. Quarto Hokage Ataque Sakumo. Não, o período do sexto Hokage deve ser posterior ao de cada um de nós. Se calcularmos dessa forma, o sexto Hokage pode ser o mais velho entre nós 7. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, não tirem conclusões precipitadas, ok? Eu só tenho 14 anos este ano. O motivo de eu chamar a Tsunade de irmã é porque ela pediu. Além disso, ela aparenta ter uns 30 anos, nada velha. Primeiro Hokage Uchiha Madara, 14 anos? Você está falando sério? Segundo Hokage Senju Tobirama, 6 caminhos invencível de 14 anos? Sexto Hokage, tem certeza de que não tem 41? Primeiro Hokage Senju Hashirama, parece que você ainda é uma criança. Sexto Hokage. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, tenho certeza de que tenho 14 anos. Alguém já disse que jovens de 14 anos não podem ter força invencível do nível dos 6 caminhos? Ryozuki olhou para os membros do grupo de bate-papo dos Hokages, visivelmente chocados, e sorriu. Se eles soubessem que o nível invencível dos 6 caminhos demonstrado era apenas porque o grupo de bate-papo do Hokage não conseguiu detectar sua entrada de talento e subestimou sua força. Na realidade, a verdadeira força de Ryozuki era infinitamente maior do que o nível invencível dos 6 caminhos. Ele atingiu o verdadeiro limite do universo de Naruto, possuindo um poder de combate invencível de nível divino. Se eles soubessem disso, ficariam com muito medo de falar, mas nível divino ou algo assim, mesmo que ele lhes contasse, eles não entenderiam. Afinal, o nível dos 6 caminhos já era inimaginável para muitas pessoas do grupo. Talvez apenas Madara e Hashirama tivessem noção do quão poderoso era o nível dos 6 caminhos. Mas o nível invencível dos 6 caminhos? Nem eles conseguiam imaginar quão forte era aquilo. Capítulo 317. Há recompensas para o primeiro lugar nesta tabela de classificação de poder de combate? Ryozuki percebeu isso agora. Parece ser o primeiro lugar na lista de classificação de poder de combate. Após a próxima atualização da lista, se ele ainda conseguir manter o primeiro lugar, poderá obter privilégios adicionais. Mas o que é isso? Não deve ser tão ruim, né? A propósito, além de fazer compras no shopping do grupo, qual é a utilidade deste ponto? Ryozuki abriu a loja de departamentos e deu uma olhada nos itens que as outras pessoas haviam colocado nas prateleiras. Eles eram basicamente todos ninjutsu. Existem vários tipos, e ele conseguia até ver os nomes das pessoas que os haviam colocado nas prateleiras. A maioria deles foi listada por Sarutobi Hiruzen, que era um grande ladrão. No entanto, embora Sarutobi Hiruzen possuísse o maior número de ninjutsus nas prateleiras, os de maior qualidade eram alguns ninjutsus avançados de Senju Tobirama. A maioria das técnicas de ninjutsu de nível S e das técnicas proibidas foram listadas por Senju Tobirama. Quanto aos Kekkei Genkai e coisas do gênero, completamente não listado. Afinal, não existe nada igual a isso. Se você fizer isso por conta própria, o grupo de bate-papo irá privá-lo diretamente do seu Kekkei Genkai. Então seja Madara ou Hashirama. Nenhum dos dois guardou seu Mangekyo eterno e sua liberação de madeira. No entanto, o ninjutsu de liberação de madeira foi arquivado por Hashirama. De qualquer forma, não é preciso esperar que o item seja vendido. O grupo de bate-papo atribuirá pontos diretamente ao vendedor de acordo com o preço de compra. O preço de venda do grupo de bate-papo é 150% do preço de compra, o que significa que haverá uma taxa de 50%. Mas, na verdade, coisas como ninjutsu podem ser vendidas repetidamente. Portanto, o lucro real é muito superior a 50%. Este grupo de bate-papo Hokage também não possui a função de enviar envelopes vermelhos. Portanto, mesmo que você queira realizar transações em particular, não há como. Mas mesmo que seja possível negociar de forma privada, na verdade não é muito conveniente. Afinal, você não pode garantir que a outra parte lhe pagará os pontos correspondentes depois que você enviar o item. Quanto a dizer que todos são Hokages e que precisamos confiar uns nos outros. Até mesmo Madara e Sakumo se tornaram Hokage, quem sabe se haverá algum Hokage sinistro e astuto no futuro. E,
Parece que agora tem um no grupo de bate-papo. Gostaria de saber por quantos pontos este par de Rinnegan pode ser vendido. Após vender alguns ninjutsus de nível S que ninguém havia vendido antes, ele vendeu um par de Rinnegans azuis que havia colecionado. Além desse par de Rinnegan azuis, Ryozuki também possuía um par de Rinnegan e um par de Rinnegan divinos. Mas ele não tinha intenção de vender todos. Em vez disso, queria vender um par primeiro para ver o preço. De qualquer forma, esses pontos não pareciam ser de muita utilidade no momento. Ryozuki, que acabará de vender 5 ninjutsus de nível S, já havia conquistado 25.000 pontos de grupo. Portanto, na verdade, ele não tinha falta de pontos. Jin, venda um par de Rinnegan comuns, pontos mais 750.000. Mais de meio milhão de pontos por um Rinnegan comum? Ryozuki assentiu com satisfação. Ao mesmo tempo, vários Hokages no grupo de bate-papo dos Hokages ainda discutiam tópicos como linhagens sanguíneas e o sábio dos 6 caminhos. Nesse momento, eles também descobriram o par de Rinnegans que Ryozuki havia vendido para o shopping do grupo, e ficaram chocados. Quarto Hokage Namikaze Minato, o Rinnegan? O olho do lendário sábio dos 6 caminhos? Segundo Hokage Senju Tobirama, sem dúvida, é mesmo Rinnegan. Não consigo acreditar que o sexto Hokage ainda tenha um olhar tão assustador. O primeiro Hokage Uchiha Madara, Rinnegan? Olhos mais poderosos que o Mangekyou Sharingan Eterno, e o preço é de 760.000 pontos. Quarto Hokage Ataki Sakumo, tem uma pergunta, sexto Hokage, por que você mesmo não usa esses olhos? Primeiro Hokage Senju Hashirama, estes são os olhos do sábio dos 6 caminhos? Parecem ótimos. É uma pena que eu não tenha tantos pontos, senão eu os teria comprado. Segundo Hokage Senju Tobirama, talvez o sexto Hokage já tenha um Rinnegan. Sexto Hokage Yagami Ryozuki a foto. Rinnegan lixo, peguei de um Otsutsuki cujo nome eu nem sei. É muito pior que meus próprios olhos. Ryozuki descobriu que esse grupo de bate-papo tinha uma função de câmera, então ele tirou uma foto do seu Rinnegan de 12 Tomoe e a publicou. Quando os Hokages do grupo viram a foto enviada por Ryozuki, ficaram com inveja e suas expressões faciais se distorceram. Não, todos nós somos Hokage. Por que você é tão especial? Primeiro Hokage Uchiha Madara, esses olhos. Bem, admito, estou com inveja. Quarto Hokage Namikaze Minato, sinto que não mereço fazer parte deste grupo. Quarto Hokage Ataki Sakumo Minato, você é humilde demais. Você está entre os 5 melhores deste grupo, ao contrário de mim, que estou em sexto. O terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen Sakumo, há algo de errado com você? O que você quer dizer com isso? Na verdade, eu, Sarutobi Hiruzen, sou quem não merece estar neste grupo. Sarutobi Hiruzen quebrou o cano que tinha na mão com um clique furioso. Ataque Sakumo. Kuf. Não posso lidar com você no mundo paralelo, mas não se esqueça que também existe um ataque Sakumo no meu mundo. Sarutobi Hiruzen disse com ferocidade. Ele decidiu dar um pouco de trabalho ao ataque Sakumo do seu mundo. Primeiro Hokage Senju Hashirama e 1, 2, 3. 9 Tomoes, então sexto Hokage, seus olhos são o Rinnegan de 9 Tomoes? Sexto Hokage Yagami Ryozuki não, este é o Rinnegan de 12 Tomoe, e ele ainda está evoluindo, e 12 Tomoe não é o fim. O primeiro Hokage Uchiha Madara, Hashirama, sua matemática é muito ruim, acho que você deveria voltar para a escola. O primeiro Hokage Senju Hashirama, ei. Madara, você está indo longe demais. Eu simplesmente não vi os 3 Tomoes sobrepostos lá dentro. Quarto Hokage Namikaze Minato, 12 Tomoe Rinnegan, esses olhos devem ser muito poderosos, não é? Sexto Hokage Yagami Ryozuki mais ou menos, apenas uma força invencível de nível 6 caminhos. Na verdade, eu tenho outro par de olhos, deixe-me mostrar foto. Segundo Hokage Senju Tobirama, que tipo de olhos são esses? Nunca os vi antes. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, estes são Tenseigan, que estão no mesmo nível do Rinnegan, mas os meus não são Tenseigan comuns. Em termos de poder, eles estão no mesmo nível do Rinnegan de 12 Tomoe anterior. Qualquer um que os possua pode ter força invencível do nível dos 6 caminhos. O primeiro Hokage Uchiha Madara, e suspeito que você esteja se exibindo de propósito, e eu já tenho provas. Quarto Hokage Ataki Sakumo, então, o mundo é realmente dominado pelos olhos. Segundo Hokage Senju Tobirama Tenseigan. É algo que eu nunca ouvi falar. Primeiro Hokage Senju Hashirama, tão forte, tão lindo, eu realmente o quero. Sexto Hokage Yagami Ryozuki, o mundo dos olhos? É verdade, mas as tatuagens vão continuar populares por um tempo. Afinal, o poder do Rinnegan divino e do Tenseigan divino não pode ser comparado com tatuagens comuns. Tatuagens igual marcas como o selo do karma. Mas Ryozuki tem tatuagens anormais. No grupo de bate-papo Hokage, todos criticaram o comportamento ostentoso de Ryozuki. Então Ryozuki também compartilhou algumas informações privilegiadas sobre o Rinnegan com os Hokages do grupo. Por exemplo, o Rinnegan pode evoluir através do Mangekyou Sharingan Eterno, mas condições especiais devem ser atendidas. A pessoa mais feliz ao receber essa notícia foi Madara. Afinal, ele já cumpriu a maioria das outras condições. Só faltam as células de Hashirama. Isso é fácil de resolver. Afinal, ele é o primeiro Hokage de Konoha agora, e Hashirama é o conselheiro do Hokage. Considerando o relacionamento dele com Hashirama, se ele pedir algumas células ou algo do tipo para Hashirama, não haverá problema algum. Rinnegan, aguardem só um instante, em breve eu também terei esses olhos poderosos. Madara cerrou os punhos, sentindo-se muito animado. Ao ver que estava em terceiro lugar no ranking de poder de combate, Madara ficou muito chateado. Mas a força de Ryozuki é assustadora demais. Por isso, Madara não tinha a menor ideia de como alcançá-lo por enquanto. Mas ficar atrás de Hashirama no ranking? Madara não se reconciliou. Em seu mundo, ele havia superado Hashirama e se tornado o primeiro Hokage de Konoha. Mas agora disseram a Madara que ele não era tão forte quanto Hashirama. Que diabos?
ele discorda veementemente dessa avaliação. Porque Hashirama é quase do nível dos 6 caminhos, sendo ao mesmo tempo invencível e do nível de um Super Kage. Mas agora está tudo bem. Contanto que ele consiga despertar o Rinnegan, ele pode alcançar o nível dos 6 caminhos em um único passo. Nesse momento, Hashirama não será pisoteado por ele? Fico me perguntando quanto tempo levará para que esse par de Rinnegan desperte? Quarto Hokage Namikaze Minato, todos, descobriu uma coisa mágica, a função de teletransporte entre mundos, que nos permite ir para os mundos de outros membros do grupo. É incrível. Segundo Hokage Senju Tobirama, eu também vi, é realmente poderoso, mas se você quiser ir para o mundo de outros membros do grupo, você precisa da permissão da outra parte e pagar 1000 pontos cada vez. Primeiro Hokage Uchiha Madara, aquele chamado Sarutobi Hiruzen, por favor, abra o acesso ao seu mundo. Terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen, e isso, por favor, me perdoe por não concordar. O primeiro Hokage Uchiha Madara, quer dizer que vai recusar meu pedido? Segundo Hokage Senju Tobirama Sarutobi, não se preocupe com Madara. Você pode simplesmente me dar permissão e eu conversarei com você. Terceiro Hokage Sarutobi Hiruzen. Primeiro Hokage Senju Hashirama. Haha. Sarutobi Hiruzen, me dê permissão também. No escritório do Hokage de um mundo paralelo. No grupo de bate-papo ninguém lhe dava atenção antes. Mas de repente muitas pessoas começaram a falar com ele e queriam que ele lhes desse permissão para entrar em seu mundo. Sarutobi Hiruzen não conseguiu evitar que um suor frio começasse a rolar. Tobirama Sensei e Lord Hashirama. Será que eles estão tentando vir aqui me dar uma surra? Não. Eu absolutamente não posso dar a eles acesso a este mundo, mesmo que eu morra. Sim, enquanto eu não concordar, eles não conseguirão me atingir e não poderão fazer nada contra mim. Sarutobi Hiruzen olhou para Tobirama e Madara e estendeu a mão para enxugar o suor frio da testa. Em seguida, ele fechou rapidamente a interface do grupo de bate-papo dos Hokages. O que os olhos não veem, o coração não sente. Vou fingir que não vi. Da próxima vez que o Tobirama Sensei perguntar, direi que estou ocupado. Embora todos saibam que isso é uma desculpa, Sarutobi Hiruzen já não consegue controlar tanta coisa. De qualquer forma, é impossível para ele concordar. E quanto a ele em outros mundos? Isso está fora do controle dele. De qualquer forma, ele só precisa cuidar de si mesmo. E quanto a Sarutobi Hiruzen de outros mundos? Hehe, que morram. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!